بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Bom, nós vamos voltar ao versículo que está conosco hoje. Começamos ele na aula passada, esse versículo da Surat Al-Ahzab, da Surat dos Exércitos Aliados, versículo 23, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما." Esses dois versículos, nós iniciamos uma introdução em relação a eles. Nós falamos que quando foi ajuntado ao Corão, no tempo do Abu Bakr as-Siddiq, onde ele colocou Zayd ibn Thabit para ajuntar-o ao Corão Sagrado, e ele colocou as regras onde para cada versículo tinha que ter duas testemunhas que tinham memorizado cada versículo do Alcorão e duas testemunhas que tinham escrito também cada versículo do Alcorão para serem colocadas da maneira que foram colocadas aqui. E que todo o Alcorão era memorizado pelos companheiros do profeta Muhammad a.s., isso através daquilo que eles levaram do profeta Muhammad a.s. Então, a maneira que nós recitamos o Alcorão, a maneira que foi escrito o Alcorão, a maneira que é recitado o Alcorão, ele foi recitado da forma que foi recitado ao profeta Muhammad a.s. pelo anjo Gabriel. O profeta Muhammad a.s. ensinou seus companheiros da mesma forma a ser recitado, e seus companheiros levaram para frente, e hoje nós recitamos da mesma forma, sem tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto, e ele está exatamente da maneira que foi recitado pelo anjo Gabriel ao profeta Muhammad a.s. e continuará até o dia do final, porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que irá proteger o Alcorão em todos os sentidos. E nós falamos que esse versículo ele teve uma história em relação às pessoas as testemunhas que o Zayd ele colocou, que cada versículo precisava de duas testemunhas para decorarem, que tenham decorado o versículo, e duas pessoas que tenham escrito. Decorado, todos os sahaba tinham decorado. Então era fácil de trazer duas testemunhas. Escrito, nós falamos que a escritura era feita na frente do profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s. ele chamava os sahaba e ele recitava o Alcorão, e aqueles que sabiam escrever, eles escreviam ou no couro, ou nas pedras, ou nas folhas das árvores, só que cada um tinha uma parte dentro da sua casa. E esse versículo em especial, ele estava somente na casa de um dos companheiros chamado Huzaima, e nós citamos a história dele, porque o Huzaima, o testemunho dele valia por 2. E falamos esse motivo na aula passada. Então esse versículo ele tem essa história. Agora, qual o significado desse versículo? E por que foi revelado esse versículo? Esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala nele: "E entre os crentes há homens que foram verdadeiros em seus compromissos." Entre os crentes há homens que foram verdadeiros em seus compromissos com Allah. Portanto, dentre eles há quem tenha cumprido o seu voto, sacrificando-se pela sua causa, e dentre eles há quem aguarda em seu compromisso com Allah. Isso significa que as pessoas, todos nós temos compromisso com Allah. Todos nós. Quando você recita Surat Al-Fatiha, e você fala: "Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin." Ó Allah, nos guia para a senda reta. Você está tendo compromisso com Allah, que você quer que esteja na senda reta, na senda daqueles que foram agraciados por Allah subhanahu wa ta'ala, não daqueles que foram amaldiçoados ou desviados.
Então, diariamente você tem esse compromisso com Allah, dizendo para Ele: ó Allah, eu estou na senda reta. Qual que é a senda reta? A senda reta são aquelas que têm as regras reveladas por Allah ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para serem seguidas. Então, o Corão todo é um compromisso entre nós e Allah. A sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda ela é um compromisso entre nós e Allah. Então, você seguindo o Islã da forma correta é um compromisso entre você e Allah. E esse compromisso ele não pode ser deixado de forma alguma. Esse compromisso ele tem que ter a questão verdadeira da pessoa cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, qualquer ordem que seja, pequena, mínima ou grande. Agora, esse compromisso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo, ele tinha um motivo na batalha de Uhud. Batalha de Uhud, que foi no ano 3 da Hijra. Ela foi no ano 3 da Hijra, depois da batalha de Badr por um ano. Batalha de Badr ela foi no ano 2. Batalha de Uhud foi no ano 3. Batalha de Badr, muitos dos companheiros eles não sabiam o que iria acontecer à batalha. Eles pensavam que o profeta Muhammad a.s. sairia com alguns dos seus companheiros para tomarem uma caravana que era deles depois da migração deles para Medina. E que não sabiam que o profeta Muhammad a.s. iria enfrentar, até o profeta Muhammad a.s. não sabia que iria enfrentar os incrédulos. Até depois que saíram, ele junto com os seus companheiros, e Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que eles enfrentassem Quraysh e que eles ganhassem a batalha. Na volta, aqueles que não foram com o profeta Muhammad a.s., porque não sabiam que iria ter combate, eles disseram, dentre eles, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., chamado Anas ibn al-Nadr. Anas ibn al-Nadr é um dos muçulmanos de Medina, dos Khazraj. Anas ibn al-Nadr, ele disse: eu perder uma batalha com o profeta Muhammad a.s., eu juro que se houver uma outra batalha com o profeta Muhammad a.s., Deus irá ver o que eu irei fazer. Deus irá ver o que eu irei fazer. Quem que disse essas palavras? Anas ibn al-Nadr. Isso foi depois da batalha de Badr. Quando veio a batalha de Uhud, um ano depois, no ano 3 da Hijra, e vieram os incrédulos para Medina para enfrentarem os muçulmanos saíram para Uhud para enfrentarem os incrédulos. E a batalha aconteceu ali, não vamos entrar nos detalhes, só que chegou um momento nessa batalha onde os incrédulos, eles mataram e machucaram vários dentre os companheiros do profeta Muhammad a.s., inclusive dentre as pessoas que ficaram machucadas era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele sangrou, alayhi salatu wassalam. Sangraram ele devido a essa batalha. Anas ibn al-Nadr, ele estava ali e ele queria enfrentar e defender o profeta Muhammad a.s. com todo o poder que ele tinha, com qualquer coisa. Inclusive ele estava junto com um outro companheiro que seria Sa'd ibn Mu'adh. Ele estava junto com Sa'd ibn Mu'adh. Quando algumas pessoas dentre os companheiros do profeta Muhammad a.s., eles se retiraram, os incrédulos, eles se retiraram, foram para Medina. Dentre os muçulmanos, na hora que morreram 70 pessoas e vários ficaram feridos, os incrédulos, eles chamaram, começaram a gritar entre as pessoas que nós matamos o Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Os companheiros do profeta Muhammad a.s., nesse momento, eles ficaram desesperados, o profeta Muhammad morrer. E quem tinha morrido naquele momento era Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, ele parecia muito com o profeta Muhammad a.s. E alguns dos companheiros, quando ouviram o grito do que o Muhammad a.s. morreu e viram o Mus'ab sendo realmente morto, eles falaram, então, se o profeta Muhammad morreu, para que nós estamos lutando ainda? Aí Anas ibn al-Nadr, ele veio até Sa'd ibn Mu'adh, estava ali e ele disse: ó Sa'd, se o profeta Muhammad a.s. morreu, nós temos que levantar e morrer naquilo que ele morreu também, e não permanecer sentados ou chorando ou recuar. O Sa'd ibn Mu'adh,
ele viu Anas ibn Nadhr. O Anas, ele olhou, pegou as suas armas, a sua espada, a sua flecha, e os incrédulos estavam de uma frente, estavam bem fortes, vindo em direção aos muçulmanos, principalmente onde estava o profeta Muhammad a.s. Anas ibn Nadhr, ele olhou para o Sa'd e disse: ó Sa'd, eu juro que eu estou cheirando, vendo o cheiro do paraíso por trás de Uhud. Estou sentindo o cheiro do paraíso por trás do Uhud, da montanha de Uhud. E ele entrou no meio dos incrédulos e começou a batalhar contra os incrédulos, até que ele morreu. E os incrédulos, quando viram ele avançar sobre eles, eles foram lá e começaram a cortar ele com as espadas, com as flechas e tal. Então, até começaram a cortar a cabeça dele, o nariz dele, os olhos dele, o corpo dele todo. Eles defamaram todo o corpo dele depois que ele morreu. Assim que terminou a batalha, o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros, eles foram ver os companheiros do profeta Muhammad a.s. que tinham morrido, que haveriam morrido. E dentre eles, era uma pessoa que estava ali, que era quem? Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr. Eles falavam: será que é o Anas? Eles não reconheciam ele. E todos olhavam e tal, e de repente trouxeram a irmã dele para ver se reconhecia ele. E a irmã dele reconheceu ele pelo seu dedo. E ela disse: sim, esse é o dedo do meu irmão. Allah subhanahu wa ta'ala aí revelou esses versículos dizendo: e entre os crentes há homens que foram verdadeiros em seus compromissos, em suas promessas. O que ele prometeu? Ele tinha falado: se Allah permitir que eu estivesse numa batalha com o profeta Muhammad a.s., irá ver o que eu faria. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou esse versículo, revelou esse versículo dizendo: entre os crentes há homens que foram verdadeiros. Ele foi verdadeiro naquilo que ele falou. Então, não somente verdadeiro naquilo que ele falou em relação à batalha, nós temos que ser verdadeiros em tudo que nós ouvimos de Allah subhanahu wa ta'ala, em tudo que nós ouvimos do profeta Muhammad a.s. Se Allah nos ordenou a praticarmos as orações, nós temos que ser verdadeiros em praticá-las da melhor forma. Se Allah nos ordenou a procurarmos as pessoas necessitadas para ajudarmos elas, nós temos que ter esse verdadeiro compromisso para ajudar essas pessoas necessitadas. Se Allah nos ordenou a tirarmos o nosso zakat, nós temos que ser verdadeiros para tirarmos o nosso zakat. Se Allah nos ordenou a fazermos qualquer tipo de prática, de aprendermos a nossa religião, nós temos que ser verdadeiros para aprendermos a nossa religião. Se Allah nos ordenou a divulgarmos a mensagem do Islã para frente, nós temos que ser verdadeiros com o compromisso de divulgarmos essa mensagem para frente e não de recuar para trás, porque todas são ordens de Allah e todos são compromissos entre nós e Allah. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando uma pessoa que as questões mais difíceis que tem é você entregar a sua vida, né? Então Anas ibn Nadhr, ele entregou a sua própria vida cumprindo a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala determinou a ele. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala entre os crentes. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: esse versículo foi revelado por causa do Anas, por causa do Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr, até que o Sa'd ibn Mu'adh, ele disse: ó mensageiro de Allah, quando eu vi ele avançar sobre os inimigos, eu não conseguiria fazer o que ele fez. Eu não conseguiria fazer o que ele fez. Mas antes disso, ele tinha falado o quê? Por causa da sua sinceridade, Allah parece que mostrou para ele o caminho do paraíso, e ele sentiu o cheiro do paraíso, e por isso que ele avançou dessa forma. Portanto, dentre eles, há quem tenha cumprido seu voto, sacrificando-se pela sua causa, que seria Anas ibn Nadhr. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: e dentre eles há quem aguarda. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Entre eles que já cumpriu o compromisso, e dentre eles também há aqueles que esperam, aqueles que estão aguardando. Quem são esses que estão aguardando? Os Sahaba, eles queriam saber se esses versículos foram revelados também por causa de algum dos companheiros, porque quando nós falamos que foi revelado devido
há uma situação. Essa situação, nós podemos falar que Allah revelou os versículos devido a essa situação, mas ela não somente fica por causa daquela situação, ela é generalizada para todos os muçulmanos. Ela tem uma situação, mas ela é geral, para todos os muçulmanos. Qualquer muçulmano que tiver compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala, ele deve entender que o compromisso também ele é para mim. Só que há uma especificação dentre os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam. Quando perguntaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quem são aqueles que Allah disse sobre eles, dentre eles a quem aguarda? Aguarda o quê? Esse compromisso para ser cumprido com Allah subhanahu wa ta'ala. Um outro companheiro chamado Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah, na batalha de Uhud também, ele era uma das pessoas que mais defenderam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que o profeta Muhammad alaihi wasallam, na hora que os incrédulos eles avançaram contra ele, o profeta Muhammad alaihi wasallam estava sozinho junto com 12 dentre os Sahaba dos Ansar de Medina. E Talha era o único dentre os Muhajirin de Meca. Então estava Talha junto com 12 rapazes dentre os Ansar, protegendo o profeta Muhammad alaihi wasallam perto da montanha onde o profeta Muhammad alaihi wasallam estava ferido. Até o profeta Muhammad alaihi wasallam ele dizia: quem consegue defendê-los ou proteger-me deles? Aí o Talha ele dizia: eu, ao mensageiro de Allah. O profeta dizia, aí os Ansar eles diziam: nós, ao mensageiro de Allah. E o profeta dizia: faça com que eles me defendam, né? Então os Ansar eles defendiam o primeiro, o segundo, o terceiro e tal, até que no final sobrou quem? O Talha. O Talha ele se jogou em cima do profeta Muhammad alaihi wasallam para defendê-lo, porque as flechas elas vinham de todos os lados. Até que o Talha ele ficou todo cheio de flechas de todos os lados, defendendo o profeta Muhammad alaihi wasallam. Nesse momento, até que uma pessoa que veio com a sua espada para bater no profeta Muhammad alaihi wasallam com a sua espada, e o Talha ele segura com a sua própria mão e foram cortados os seus dedos. Até que o Talha, ele, na hora que foram cortados os seus dedos, ele sentiu a dor e ele falou, hiss, como se a pessoa estivesse falando, estou com dor, ou ai, ou tal, essas palavras. Imagine, nesse momento o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele disse para o Talha, ó Talha, se você tivesse falado Bismillah, não tivesse falado hiss, se você tivesse falado Bismillah, os anjos iriam te levantar entre o céu e a terra para que as pessoas vejam você. O profeta ensinando nos momentos mais difíceis aos seus companheiros a maneira que eles têm que agir nas dificuldades. Imagina. Então, Talha ibn Ubaidillah, ele foi cortado os seus dedos, a outra mão tem um dos seus dedos que ficou imobilizado também, porque foi uma flecha também entrou nele, ele foi machucado, até que o Abu Bakr ele dizia, quando nós lembrávamos de Uhud, nós falávamos, aquele dia foi todo de Talha. O Talha, radiyallahu anhu, o profeta Muhammad alaihi wasallam, quando ele disse, quem quiser ver o mártir andando por aí, que olhe para o Talha. Ele era vivo, só que era considerado como mártir, e Allah citou ele dentro do Alcorão, nesse versículo, dizendo, e dentre eles, a quem aguarda em seu compromisso com Allah. Então esse, o Talha, ele estava lá com seu compromisso e ele aguarda para morrer, para ser dentre as pessoas que entrarão no paraíso. O Talha ibn Ubaidillah, ele foi citado, um dos 10 companheiros que foram citados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith que era dentre os companheiros que foi citado pelo profeta, que era do paraíso. Então esse versículo ele foi revelado devido a essas pessoas, até que dizem, dentre as pessoas, entre os crentes, há homens que foram verdadeiros em seus compromissos. A palavra homens aqui em árabe, ela abrange os homens e as mulheres, não somente os homens. Dentre os homens,
entre os crentes há homens. Essa palavra homens aqui, ela significa homens e mulheres que foram verdadeiros em seus compromissos. E por isso que era falado da Aisha, radiyallahu ta'ala anha, era falado dela, rujlat al-ra'i. Rujla, rajul, homens. Min al-mu'minina rijal, homens. Rujla quer dizer que uma mulher que seria, ela é igual aos homens, rujlat al-ra'i, ela é igual aos homens em relação às suas ideias. Então ela era uma pessoa que tinha grandes ideias dentre as pessoas. Então a palavra homem, quando é citada em árabe, como nós falamos, a língua árabe ela é tão ampla e tão tem significados nas palavras às vezes que a pessoa precisa mergulhar no mar da língua árabe para saber entender cada palavra que tem dentro do Alcorão Sagrado ou dos hadith do profeta Muhammad alayhi salam. Porque se levar a palavra na sua somente naquilo lá, olha, homem é homem, rijal, homens. Se levar somente nessas palavras para traduzir ao pé da letra, vai perder muitos sentidos. Né? Então aqui, entre os crentes há homens, quer dizer que homens e mulheres que foram verdadeiros em seus compromissos com Allah. Portanto, dentre eles há quem tenha cumprido seu voto, sacrificando-se pela sua causa, e dentre eles há quem aguarda em seu compromisso com Allah. E aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no outro versículo dizendo: لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ, que Allah subhanahu wa ta'ala irá beneficiar aqueles que são verídicos com a sua veracidade, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ, e ele irá castigar os hipócritas se ele quiser. Que nós não podemos, como seres humanos ou como criaturas, falarmos que o fulano está no paraíso ou o fulano está no inferno, mesmo que ele tenha as ações dele que indicam para lá ou para cá, até a pessoa morrer. Se ele morrer na incredulidade, nós falamos, essa pessoa morreu na incredulidade, Allah que falou sobre ele, nós falamos. E a pessoa que morrer na crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nós falamos, essa pessoa morreu na crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa que morrer cometendo grandes pecados, só que talvez ele crê em Allah subhanahu wa ta'ala e tem grandes pecados, nós não poderemos falar que essa pessoa está no fogo do inferno. Somente Allah que sabe se ele está ou não. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele pode perdoar de início e pode não perdoar, castigar e depois colocar a pessoa no seu paraíso. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou aqui os hipócritas e o que eles fizeram nessa batalha. Qual eram as suas ações com o profeta Muhammad a.s., o comportamento delas com o profeta Muhammad a.s. e com os muçulmanos. Mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita aqui: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ, irá castigar os hipócritas, insha, se ele determinar isso. Então isso não fica na nossa determinação de falarmos o fulano vai ser castigado ou não. Insha, quer dizer que isso volta para Allah subhanahu wa ta'ala, se ele quiser, ele faz com que esse hipócrita se arrependa e se torne muçulmano. E se ele quiser, esse hipócrita permanece na incredulidade e ele castiga ele. Então isso volta para Allah subhanahu wa ta'ala. أو يتوب عليهم, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, ou que Allah, ele perdoa eles, يتوب عليهم, ou serão perdoados por Allah. Isso está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana ghafuran rahima, porque Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador e é misericordioso. Então ele tem o perdão e tem a misericórdia. É diferente de nós. O ser humano às vezes não perdoa. Às vezes o ser humano ele não tem a misericórdia das pessoas que estão ao redor dele. Diferente de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o perdão e tem a misericórdia que está na mão dele. Ele não deixou nas nossas mãos. Inclusive nessa própria batalha, quando o profeta Muhammad a.s. viu seu próprio tio Hamza, quando morreu, e os incrédulos, o que fizeram com ele, onde abriram a barriga dele depois de morto, eles tiraram os olhos, eles cortaram o nariz, cortaram as orelhas. O profeta Muhammad a.s. ficou tão sentido e ele disse: se eu me apoderasse
desses incrédulos que fizeram isso, eles irão ver o que eu irei fazer. Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou ao profeta Muhammad: "Laysa laka min al-amri shay". Isso não está na sua mão. Allah pode perdoá-los e pode castigá-los. Isso não está na sua mão. Então, até o profeta Muhammad a.s. não está na mão dele essas questões. Está na mão dele aquilo que Allah determina que ele faça. Então, por isso que todas as determinações na nossa vida, elas têm que ser colocadas em prática naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, para sermos verdadeiros muçulmanos, para termos o compromisso com Allah e sermos reais com o compromisso de Allah. Isso faz parte da nossa crença, para colocarmos isso em prática, inshallah. Inshallah, na aula que vem nós continuaremos os demais versículos, e assim a gente para com nesse versículo, no versículo 24. 23, 24. Nós entraremos, inshallah, na próxima aula, no versículo 25, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. A pessoa quando sente dor, Talha, quando foram cortados seus dedos com a espada foi direto, ele segurando para não atingir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os dedos deles foram cortados, ele fez hiss, e dor. É a mesma coisa que a pessoa fala, ai, e dor. Aí o profeta disse para ele: se você falasse Bismillah, os anjos iriam te levantar e as pessoas iriam te ver entre o céu e a terra. E falar Bismillah. Não, e se a pessoa for acontecer qualquer coisa na vida dela, tem pessoas que xingam, tem pessoas que falam ai, tem pessoas que gritam, tem pessoas que choram. O profeta, como se estivesse ensinando a gente: não, lembre de Allah subhanahu wa ta'ala até nesses momentos. Astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, bismillah. Isso, nós temos que nos acostumar sempre falarmos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que aquele beduíno que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, as questões da religião, das práticas, elas são muitas. As questões que são facultativas, né, de falar isso, fazer aquilo, fazer tal, não sei o que. Me ensine algo que eu me apegue nele, que seja fácil. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele que a sua língua seja sempre lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala. Ratbun bi dhikrillah. Que faça com que a sua língua esteja molhada com a lembrança de Allah. Esteja sempre molhada com a lembrança de Allah. Como é que eu vou deixar a minha língua sempre molhada com a lembrança de Allah? Em qualquer momento da minha vida, até nesses momentos de dor, de dificuldade, eu falo em nome de Allah. E aí você estará recebendo grandes benefícios. E a pessoa que sempre está lembrando de Allah, recordando de Allah, é uma pessoa que, ao chegar a hora da morte, ela vai estar lembrando de Allah. Nas dificuldades, ela vai estar lembrando de Allah. E você lembrando de Allah, você tem vários benefícios. Tem centenas de benefícios. Por quê? Entre elas que Allah lembra de você. Dentre elas que Allah ama você se você lembrar de Allah. Dentre elas, Allah irá te ajudar. Dentre elas, que cada recordação a Allah, ela tem um benefício, dependendo daquilo que você recorda a Allah. Então você sempre estará nas coisas boas, né? Por isso que a gente tem que se acostumar. Alhamdulillah, subhanallah, bismillah, astaghfirullah. Todas são recordações a Allah que a gente tem que acostumar a falar, para não falar outras coisas também, né? Isso faz com que você evite falar palavras que são inadequadas. Quantas às vezes acontece algo na sua vida, você fala uma palavra, tem uma palavra, a pessoa amaldiçoa o Satanás. Não é para amaldiçoar o Satanás, porque o Satanás já está amaldiçoado. Até tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, quando a pessoa fala Allah il'an ash-shaytan, que Deus amaldiçoa o Satanás, que o Satanás ele se engrandece e diz, eu prejudiquei ele. Ele já está amaldiçoado. Então cite Allah, fala subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, a'udhu billah, se protege em Allah subhanahu wa ta'ala de Satanás, não tem problema, mas chegar e xingar, isso não é modo do crente. Tem muitas pessoas, às vezes, tem umas palavras que as pessoas acostumam, né? Você vê, o fulano fez isso. Tem pessoas que falam o quê? Aqui no Brasil, nossa. Tá, é uma palavra que você tem que tirar da boca. Tira do seu dicionário
e joga ela. Fala, meu Deus. Porque se você falar, nossa, você está se apoiando em quem? Numa estátua. Nossa, que seria a estátua, ou uma pessoa que você está chamando ela e pedindo apoio a ela. Peça apoio para Allah, e não para as estátuas, não para as pessoas, não para as criaturas. Tá? Então, a gente tenta sempre trocar essas palavras e falar Subhanallah, La ilaha illallah. Então, você que recorda Allah bastante, sempre está lá durante o seu dia e tal. Nesses momentos, às vezes a pessoa fala, eu não percebi, falei sem perceber. É sinal do que você não tinha recordado bastante de Allah. E nesse momento já caiu a palavra que você mais recorda, que seria nossa, ou sua, ou fulano, ou do ciclano. Né? Agora, se você sempre lembrasse de Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, isso vai vir na sua boca também. Na hora que acontecer qualquer coisa, você fala Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Bismillah. Sempre, então, a gente tem que acostumar com essas palavras. Não podemos amaldiçoar. Não podemos amaldiçoar nada também. O profeta Muhammad sallallahu tinha, numa viagem, uma pessoa estava em cima de um camelo e de repente o camelo não andava, então ele amaldiçoou o camelo. O profeta sallallahu ele disse: desça e deixa ele andar sozinho, porque não podemos andar com algo que está amaldiçoado. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير.